Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula. Que Deus nos abençoe, nos ilumine. E dando seguimento ao nosso estudo sobre hermenêutica, seguindo, considerando sempre a linha de raciocínio, a arte da interpretação, ok? E dando continuidade, vamos falar sobre hermenêutica na Era Moderna. Lembrando que a Idade Média vai mais ou menos de 500 a 1500 depois de Cristo, aí depois 1500 e pouquinho já começa a Era Moderna, ok? No século XIX, 3 elementos do século XIX podem ser examinados: o subjetivismo, a crítica histórica e os trabalhos exegéticos. Vamos entender sempre como crítica um resultado de uma análise, ok? Nós não vamos comentar algo que nós não estudamos. Eu não vou falar sobre Machado de Assis se eu não estudar as obras de Machado de Assis. O resultado dessa obra é uma crítica, ok? Que consiste tanto em dar um resultado positivo, como também apontamentos sobre coisas negativas, falhas, erros, limitações do trabalho feito. Tudo bem? Então, nós vamos ver no século XIX o subjetivismo, ok? A crítica histórica e os trabalhos exegéticos. No momento que ficou conhecido como subjetivismo, 2 nomes se destacam: Friedrich Schleiermacher, alemão, e Soren Kierkegaard. O subjetivismo é a ideia de que o conhecimento é fruto da experiência individual, ou de que o bem supremo decorre de uma experiência ou sentimento subjetivo. É a questão da pessoa fazendo o seu pensamento, ok? Mas muitas vezes sem fundamento, tá? Esses ismos são complicados, gente. Então, vai se destacar Schleiermacher, que vai influenciar a teologia da libertação, ok? Chamado um dos fundamentos da teologia da libertação. Tá? No século XX, o século XX abriga muitas correntes de interpretação bíblica. O liberalismo deu continuidade a uma boa parcela da abordagem racionalista e mais crítica do século XIX. A ortodoxia adotou uma concepção tanto literal quanto devocional da Bíblia. A neo-ortodoxia diz que a Bíblia torna-se a palavra de Deus nos encontros existenciais do homem. O Bultmannismo, de Bultmann, teólogo contemporâneo, adotou uma perspectiva mitológica da Bíblia. Então, pessoal, o racionalismo é algo que a gente tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque nem tudo é só razão. Nem tudo é só razão. Sem a razão, a gente limita a nossa inteligência. Mas nem tudo é só razão, ok? Há momentos, e muitos momentos na Bíblia, que nós vamos precisar da fé. E aí a ortodoxia, ela é importante nesse ponto, porque ela vai pegar ali os pontos literais, nos dando base para aquela primeira interpretação, ok? Dentro das regras de hermenêutica que nós estudamos na última aula, tá? Os teólogos neo-ortodoxos negam a inerrância e a infalibilidade da Bíblia. Então, são os neo-ortodoxos, tá? E não os ortodoxos. A criação do universo, a criação do homem, a queda do homem, a ressurreição de Cristo e a segunda vinda são interpretadas em termos mitológicos. Lembram que mito, a origem dos mitos, com a Odisseia de Homero, tá? E outros livros, vão falar que são histórias para explicar uma realidade. E dentro dessa perspectiva mitológica, nós vamos ver que a neo-ortodoxia, ela faz uma interpretação
mitológica, vai além da literalidade daquilo que está escrito. A queda é um mito mostrando que o homem corrompe a sua natureza moral. A encarnação e a cruz ensinam-nos que a solução do problema da culpa do homem só pode vir de Deus. Esses acontecimentos se deram num nível histórico diferente, num nível mitológico, e não na história de fato. Pessoal, então ficam os ensinamentos bíblicos, e não vão acreditar, por exemplo, que Adão e Eva verdadeiramente existiram. Daí surge aquela história, olha, existe um mito de Adão e Eva, e não que isso seja verdade. Isso é fruto da neo-ortodoxia, ok? E nós não seguimos esse caminho, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, e o que está escrito ali é verdadeiro e literal. Os acontecimentos aconteceram verdadeiramente. A transposição do abismo cultural. Não levar em consideração o contexto consiste num dos problemas mais graves na interpretação bíblica. Se desconsiderarmos o meio envolvente de um versículo bíblico, podemos acabar interpretando-o de forma completamente errada. Precisamos levar em conta as frases e os parágrafos. Atenção nisso, gente. Não podemos desconsiderar naquela primeira leitura, interpretação. Precisamos levar em conta as frases e os parágrafos que antecedem e sucedem o versículo em questão. E ainda, considerar o contexto cultural em que aquela passagem e até mesmo o livro inteiro foram escritos. Ok? Então precisamos dar atenção que a Bíblia merece e não pegar somente princípios, somente sugestões e simbologias, tá bom? Política nacional, internacional e civil. 1. Por que o rei Belsazar concedeu a Daniel a terceira colocação no governo babilônico e não a segunda? Daniel 5, 17 e 16. Porque, como nos conta a história secular, Belsazar era, na realidade, o segundo no comando. Tá? Nabonido, seu pai, ausentara-se do país por um período longo. Ok? Vamos lá. 2. Por que Paulo mencionou em Filipenses 3,20 a pátria celestial de seus leitores? A cidade de Filipos era uma colônia romana. Os habitantes de Filipos não eram cidadãos romanos, mas o imperador romano Otávio Augusto lhes concedera direitos itálicos, ou seja, concedera-lhes os mesmos privilégios que teriam se sua terra natal fosse a Itália. Ciente disso, Paulo escreveu a respeito de uma pátria ainda mais nobre para os cristãos de Filipos, que era a pátria celestial. Estão entendendo, gente? Nós precisamos ler literalmente, entender, buscar o contexto da época, ok? Buscar os fatos históricos, e com isso nós vamos enriquecendo o nosso entendimento, ok? Se tinha ali Filipos, que era uma polis, tinha sua própria administração. Roma invade, toma, e a partir disso aí ela começa a governar, libera certos direitos, mas todavia, entretanto, no entanto, contudo, nós vamos ver que Paulo faz uma interpretação do momento e ele apresenta para os cristãos que estavam ali naquele período que não se desanimassem, que observassem para o Cristo e através dele teria uma pátria superior. Não era para desrespeitar a legislação e nem deixar de serem cidadãos, mas que ficassem atentos à pátria celestial, que é muito superior às questões terrenas. Amém? 3. Por que Jonas não queria ir para Nínive? Fontes seculares dão conta que os ninivitas cometiam atrocidades com seus inimigos. Eram
pessoas sanguinárias, com muita maldade no coração. Eles decapitavam os líderes dos povos conquistados e empilhavam as cabeças. Às vezes colocavam numa jaula um chefe capturado e tratavam-no como animal. Era seu costume empalar os prisioneiros, deixando-os agonizar até a morte. E aí, humanamente falando, não é? O homem olha para aquilo e fala: não, não vou lá ser decapitado. Mas nós vamos entender que a vontade de Deus deve ser obedecida. E Deus é aquele que cuida de nós. Ok? São interpretações que nós vamos tendo e que o conhecimento histórico e contextual da época vão nos ajudar. 4. Qual a razão de tamanha inimizade entre Dom e Judá durante toda a sua existência? Esse fato pode intrigar os leitores da Bíblia, a não ser que se lembrem do conflito que houve entre os gêmeos Jacó e Esaú. Esse conflito passou a seus descendentes. A nação de Judá descendeu de Jacó e os edomitas de Esaú. Isso explica porque Obadias referiu-se 4 vezes às montanhas de Edom como o monte de Esaú. Estão entendendo? Então, existem muitas passagens, irmãos. Nós vamos ver na apostila várias perguntas que o contexto vai ajudar o texto, a entender o texto, correto? Por exemplo, religião. Por que Moisés deu um mandamento tão estranho quanto este? Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Existem referências a essa prática em escritos descobertos na antiga cidade de Ugarit, próxima à atual Ras Shamra, no Líbano. De acordo com essa descoberta arqueológica, tal hábito era parte de um ritual cananeu. Inclusive, os judeus, eles não comem carne misturada ao leite ou derivados de leite, tá? Até hoje, alimentação kasher. Qual a razão de ter lançado as 10 pragas sobre o Egito? Então tá, seria maldade divina? Os acontecimentos foram reais. Deus estava sendo maldoso? Por que foi lançado? Vamos lá. Quer dizer, porque ele enviou justamente aquelas pragas em vez de outras? Parece que a resposta está no fato de que eram consideradas polêmicas ou atos de contestação da validade dos deuses e deusas egípcios. As questões religiosas, gente, vão aparecendo aí. Vocês vão lendo a apostila e vão vendo essas indagações e reflexões. Por exemplo, por que Paulo levantou a questão da carne oferecida a ídolos? Em 1 Coríntios 8. Por que ele entrou com esse texto tão cirúrgico naquela época, num território politeísta? Hoje em dia, nenhum convidado senta-se à mesa e pergunta se a carne havia sido oferecida a algum ídolo, não é verdade? É óbvio que esse costume pertence a uma cultura diferente da nossa. Então, estava ali um combate ao pecado. Que pecado? Pecado da idolatria. Correto? Agora, depois de Paulo, depois do cânone sagrado do Antigo e do Novo Testamento, nós entendemos que devemos orar, agradecer e consagrar nossa alimentação ao Senhor. Amém? Por que os herodianos, os saduceus e o escriba fizeram aquelas perguntas para Jesus em Marcos 12, 13 a 28? As indagações diziam respeito às suas respectivas ocupações e crenças. Os herodianos tinham o apoio de Herodes e dos romanos, por isso discutiram com Jesus a questão do pagamento de impostos a um poder estrangeiro. Economia. Por que o parente mais chegado de Elimeleque deu sua sandália a Boaz? Rute 4, 8 e 17. Segundo as tábuas Nuz, encontradas no Iraque em escavações que estenderam desde 1925 até 1931, esse fato simbolizava a cessão de direitos
de uma pessoa sobre a terra que pisava. Agia-se assim quando era concluída a venda de um terreno. Olha só, são questões territoriais, sociais, econômicas, não é? Sempre observando aquela máxima, gente, que nós aprendemos na escola. Quem, quando, como, onde e por quê. Leis. No segundo livro dos Reis, 2:9, quando Eliseu disse a Elias: Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Eliseu pediu porção dobrada do espírito. Será que ele estava pedindo 2 vezes mais poder espiritual do que Elias tinha? Não. Estava expressando o desejo de ser seu herdeiro, seu sucessor. Amém? Agricultura. Que há de tão estranho no fato de Samuel pedir chuva ao Senhor na época da colheita do trigo? Em 1 Samuel 12:17. A colheita do trigo, pessoal, acontecia em maio ou junho. Assim que começavam os 6 meses de estio. Vamos lá, vou repetir. A colheita do trigo acontecia em maio ou junho. Assim que começavam os 6 meses de estio, que iam de abril até o final de outubro. Se chovesse, a estação da seca ficaria evidente. A operação do Senhor. Vamos lá. Em Lucas 13:32, Jesus chamou Herodes de raposa, porque achava que este era dissimulado e astuto? Não. Naqueles dias, a raposa era tida como um animal traiçoeiro. Assim, Jesus estava insinuando que Herodes era conhecido por sua traição. Bateu de frente com uma grande autoridade da época, não é? Se utilizou desses termos para poder pegar o indivíduo e colocá-lo na sua consciência, no seu devido lugar. Arquitetura. Como Raabe podia ter uma casa em cima de uma muralha? Jericó tinha muralhas duplas, e o intervalo entre elas era cheio de terra, de forma que podiam construir casas ali e ainda estarem quase ao nível do topo. Pessoal, nós precisamos estudar muito para poder ter bons entendimentos a respeito das Escrituras. Por que os discípulos reuniam-se no cenáculo? Atos 1:13. Porque os cômodos nos andares superiores eram geralmente maiores. Os 11 discípulos, portanto, ficariam mais bem acomodados no andar superior. Existem causas, razões, motivos. A Bíblia não foi escrita por acaso. Nenhum verso está ali por acaso, irmãos. Nenhum verso, nenhuma história e nenhum acontecimento da nossa vida está por acaso. Nós precisamos saber interpretar. Muitas vezes nós observamos somente as lutas que nos aproximam de Deus, mas nós precisamos fazer a interpretação correta tanto das lutas como da alegria. Deus permitiu que algo acontecesse em nossa vida. Deus permitiu, ou por ocasião de falhas humanas, levante do inimigo, circunstâncias espirituais promovidas por Deus, mas Deus permitiu que coisas boas ou ruins acontecessem. E precisamos interpretar de forma correta para a gente não cometer o equívoco de errar e não sair daquela situação. E quando está na situação de alegria, interpretar da forma correta para que não venhamos desagradar a Deus nos nossos impulsos, empolgações. Amém? Vestimenta, isso aqui é interessante, usos e costumes, né? Qual o significado de tomará alguém fogo no seio? A palavra é Provérbios 6:27. Salomão, né? A palavra seio pode significar uma dobra na roupa que funcione como um bolso para carregar coisas. Vida doméstica. Qual é o significado de Oséias 7:8? Efraim é um pão
que não foi virado? Às vezes um pão assa mais de um lado que de outro, se não for virado. Parece que Oséias empregou essa ilustração para dizer que Efraim carecia de equilíbrio, dando mais atenção a determinadas coisas e deixando de atentar para outras. Estou vendo aqui o tempo de aula. Vamos pegar mais um ponto aqui. Por que o Senhor falou da erva que é lançada no fogo? Os fornos de barro, onde se assavam pães finos, parecidos com panquecas, eram aquecidos pela queima do capim. Ok? Geografia. Por que Jesus teve de atravessar a província de Samaria, visto que os judeus não se davam com os samaritanos? Eles costumavam passar o largo de Samaria quando iam da Judéia no sul para o norte. Então era um caminho, não é? E ali tivemos acontecimentos importantes. Organização militar. Por que Abacuque diz que os babilônios, e não babilônicos, amontoando terra, as cidades tomam? Isso não quer dizer que eles juntavam entulho. A referência é a construção de rampas de terra junto a muralhas, como muitas cidades eram edificadas no alto dos montes. A única forma de o inimigo atacá-las era amontoando terra e destroços para diminuir a diferença de nível. Estrutura social. Por que nos tempos bíblicos as pessoas às vezes jogavam pó sobre a cabeça? Jó 2,12. Lamentações 2,10. Apocalipse 18,19. Elas demonstravam assim o enorme pesar que sentiam. Era como se estivessem numa sepultura debaixo da terra. Quanta coisa rica, né, gente? A Bíblia nos proporciona. Por que José barbeou-se antes de ir ao encontro de Faraó? Não era costume dos hebreus usar barba? Mas como os egípcios não usavam barba, José simplesmente seguiu o costume do país. E aí existem denominações que proibiram ao longo de muitos anos o indivíduo, nos seus usos e costumes, a usar barba. Por quê? Para eles ficou o exemplo de que, para falar com uma autoridade, José teve respeito e diante de Deus nós teríamos que ter respeito. Então a barba seria uma forma de respeitar o Senhor, de honrar o Senhor, de glorificar a Deus. E aí nós vamos entender que era um costume do Egito não usar barba e não dos judeus, ok? Isso aí não vai interferir na questão da santidade, do pecado ou da vaidade humana, desde que o ser humano não coloque isso no seu coração como algo que possa se tornar vazio, não é? Vaidade, no hebraico, significa originalmente vazio. Não vai levar a nada, a não ser a queda, a tombo, a soberba, coisas ruins. Amém? Vamos lá. Até que ponto os textos bíblicos são limitados pelos fatores culturais? Vamos dar mais uma avançada aqui. Um dos problemas mais importantes que os intérpretes da Bíblia enfrentam é o das passagens restritas a uma cultura. Isso aqui é uma coisa que choca bastante, gente, e é motivo de vários erros de interpretação. Em outras palavras, será que certas passagens bíblicas estão restritas àquela época pelos aspectos culturais, não podendo, portanto, ser transportadas para a nossa cultura? Ou será que tudo o que lemos nas Escrituras vale para hoje? Até que ponto a importância da Bíblia é limitada pelo aspecto cultural? Se determinadas passagens têm essa limitação, então como saberemos se aplicam à nossa cultura e quais se aplicam, não se aplicam? Certas pessoas argumentam, por exemplo, que
não há mais escravos nem mestres, e o mandamento para os escravos em Efésios 6,5 é inaplicável para o mundo contemporâneo. Então, dentro ainda do mesmo contexto, o mandamento para as esposas se submeterem a seus maridos também é descabido e não se aplica à atualidade. Acontece que essa concepção não leva em conta que, apesar de hoje não existir mais escravidão que havia nos termos bíblicos. Pois é, gente. São coisas que as pessoas vão misturando cultura com ensinamentos para aplicação nas nossas vidas, tá? Isso aqui, pessoal, é algo muito complicado para vocês verem. Nós temos que entender todo o contexto bíblico para perceber o papel do homem e da mulher na Bíblia. Né? O homem como cabeça, a mulher como auxiliadora, e como Deus é perfeito, fez com que um se completasse ao outro, havendo assim harmonia, proporcionando bênçãos, santidade e glorificação a Deus. E até mesmo tipologia bíblica, apontando para o noivo e a noiva, Cristo e a igreja. Amém? Pessoal, são 26 minutos de aula. Eu vou dar uma interrompida aqui e vamos dar continuidade presencialmente e alguns pontos de videoaula de novo, ok? Muito obrigado, Deus abençoe a todos.